Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você para comentar a liturgia do dia 16 de julho, no qual a Igreja comemora também a festa de Nossa Senhora do Carmo. A festa de Nossa Senhora do Carmo começou antigamente, quando um grande grupo de homens retirou-se no Monte Carmelo. E o Monte Carmelo é uma montanha que faz parte da Terra Santa, onde atuou muito o profeta Elias, um profeta dos tempos antigos, da antiga aliança. Um profeta Elias foi um profeta muito poderoso. Nele atuava o poder de Deus e de maneira especial para defender a fé, para que o povo não contaminasse, desvirtuasse o próprio caminho, imitando povos estranhos e religiões pagãs, etc. E ele sempre foi um grande defensor da fé, da antiga aliança e apego àquela aliança com Deus estabelecida desde os tempos de Abraão e mais ainda desde os tempos de Moisés. E então aqueles homens se reuniram no Monte Carmelo para recordar esta grande figura de Elias, mas ali criaram um convento para viver na contemplação, numa vida contemplativa, sob o patrocínio da Virgem Maria. E assim teve início a Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, aquilo que até hoje existem como os Carmelitas e as Carmelitas, quer dizer, homens e mulheres consagrados a Deus na oração, na vida contemplativa, para chegar a Deus e compreender um pouco mais os mistérios de Deus através da Virgem Maria, tendo como ponto de referência esta fé vigorosa do antigo profeta Elias. Nós vamos, então, no dia de hoje, renovar todo o nosso amor e afeto à Virgem Maria, porque é ela que trouxe até nós o Filho Jesus. Quer dizer, uma nova etapa de vivência da religião começou graças à Virgem Maria, que trouxe até próximo de nós o Filho de Deus, o Senhor Jesus. E veja a primeira leitura da profecia de Zacarias, que fala assim: rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, eu, o Senhor. Que coisa bonita e impressionante. O profeta não estava nem sabendo direito o que ele estava dizendo, porque ele estava falando de uma coisa que aconteceu muito tempo depois dele, quando a Virgem Maria acolheu a palavra do anjo que lhe anunciava que ela se tornaria a mãe de Jesus, o Filho de Deus. E continua o profeta Zacarias: muitas nações se aproximarão do Senhor, habitarei no meio de ti, e saberás que Deus, Senhor dos exércitos, me enviou a ti. Ele não estava conhecendo Jesus, porque Jesus ainda não tinha nascido quando o profeta estava falando estas coisas. Mas Deus já tinha inspirado no profeta estas palavras para que os corações se preparassem para aguardar, para esperar esta chegada. É assim que Deus se tornou uma presença. A grande palavra é aquele que habita entre nós para estar presente na nossa vida, como a companhia humana mais significativa, mais importante para nós. E depois o Salmo responsorial é o canto da Virgem Maria: o poderoso fez por mim maravilhas, a minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, o poderoso fez em mim maravilhas. Seu amor vai de geração em geração e chega a todos aqueles que o respeitam, e demonstrou o poder de seu braço, etc. É o canto do Magnificat que nós rezamos sempre quando rezamos as vésperas e que na realidade faz parte do Evangelho de São Lucas, é no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas.
O Evangelho de hoje, é de Mateus, recorda uma situação em que Jesus também quer falar com clareza e atestar como se considera nosso familiar. Ele se considera nosso familiar, da nossa família, tanto quanto a própria Virgem Maria e os seus outros parentes. A nós cabe, então, acolher esta familiaridade e poder, no dia a dia, na nossa oração, dizer: então tu, Senhor, estás aqui, então eu te agradeço, então eu, Senhor, te peço. E vamos dialogando com Ele, que é uma presença familiar na nossa vida, porque habita entre nós. E veja que o Evangelho diz assim, então: naquele tempo Jesus estava falando às multidões, e sua mãe e seus irmãos, parentes, primos, ficaram do lado de fora procurando falar com ele. E alguém disse a Jesus: olha aí, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus então perguntou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não está excluindo ou maltratando a sua própria mãe, a Virgem Maria, porque se tem alguém que fez a vontade do Pai, é ela que disse ao anjo: sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, Jesus sabe muito bem isso. A primeira, a Virgem, a dizer sim ao plano de Deus, ao desígnio do Pai. E então Jesus está dizendo aos outros: ela é minha mãe, mas vocês podem ter comigo um relacionamento semelhante àquele que eu tenho com minha mãe. Porque quem é minha verdadeira mãe é aquela que obedeceu ao desígnio do Pai. E se vocês também fiquem ligados e atentos ao desígnio do Pai, à vontade do Pai sobre a tua vida, sobre a tua família, então vocês serão também meus familiares, tão ligados a mim como eu estou ligado à minha mãe e minha mãe está ligada a mim. É isto que o Evangelho de hoje está nos dizendo, que nós podemos entrar nesta familiaridade com o Senhor, semelhante à familiaridade da Virgem Maria. E a alegria com a qual recordamos a Virgem Maria nos ajuda a recordar este grande acontecimento que teve início lá naquela época distante, na época em que César Augusto era imperador de Roma, 2000 anos atrás. De fato, contamos os anos a partir daquele tempo distante, mas ele continua uma presença real todos os dias. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele habita a nossa cidade, habita a nossa família, habita o nosso coração, aguardando apenas um momento em que, de nossa parte, se abrem os olhos, a nossa inteligência fica atenta e nós ficamos ligados para poder dizer: Tu, Senhor, aqui. Reconheço os sinais que fala ao meu coração e à minha inteligência da Tua presença divina. É contigo, Senhor, que quero abraçar os desafios desta minha vida. E a Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, que hoje recordamos, nos ajude sempre a ter os olhos atentos à Tua presença, Senhor Jesus. Te abençoe, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.